Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Olá, caros amigos, seguidores, leitores da revista CG City. Esse é o MS Cast, mais um podcast do MS Conecta que toda semana traz para você aqui assuntos interessantes, né, com temas interessantes e, obviamente, pessoas interessantes num bate-papo descontraído, num bate-papo gostoso, que você pode nos acompanhar aqui toda semana, um podcast novo no ar, um MS Cast novo no ar. E eu tenho a honra de conversar hoje aqui com, muito além de um excelente e um profissional de renome, um grande amigo de, posso dizer, 30 décadas mais ou menos, 30 décadas não, 3 décadas, 30 anos mais ou menos. Estou aqui com Gil Carlos de Camilo, mais conhecido como Gil de Camilo, um ícone da arquitetura sul-mato-grossense, né? Quiçá da arquitetura nacional também de renome. E a gente vai bater um papo sobre esse assunto gostoso, que é de arquitetura. Só fazendo um parênteses aqui, né? Fui quase um arquiteto, não sei se o Gil sabe dessa história. Antes de vir para Mato Grosso do Sul, eu fiz 2 anos de arquitetura. Era a carreira que eu gostaria de ter seguido na minha vida. Não deu certo, acabei virando jornalista quando eu vim para cá. Mas tem um pouquinho de sangue de arquiteto ainda nas veias aqui. Talvez isso, quem sabe, me ajude aí a conversar com o Gil agora. Gil, bem-vindo aqui ao MS Cast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer, Og, estar aqui com você, amigo de tanto tempo, né? E dizer que a arquitetura também é comunicação. Talvez isso tenha dado esse link aí com você na área do jornalismo, né? É verdade. Tudo bem? Tudo jóia. Lembrando das nossos mergulhos em Bonito. Isso. Quando a gente podia mergulhar em Bonito e matar peixe dentro d'água, né? Hoje, verdade. Graças a Deus, não pode mais. É verdade. Mas a gente fez boas Fazia viagens. caça submarina, né? Caça subaquática, né? Descia pelos rios ali, fazendo uma loucura. Mas é isso. Bom, Gil, primeira pergunta que eu quero te fazer obviamente eu imagino que qual seja a resposta, mas a tua inspiração para fazer arquitetura, obviamente deve ter vindo do teu pai. Você tem o Rubinho também, o Rubens Fernando de Camilo, que também é um grandioso arquiteto e tal. Mas vem daí essa inspiração, essa motivação familiar? Dificilmente uma pessoa que nasce dentro do ambiente da arquitetura não é contaminado por ela, não se apaixona, né? Sim. Eu lembro de criança, o arquiteto ele tem sempre uma tendência de trabalhar de noite, né? De varar a madrugada, criando, que é um horário mais inspirador, né? Horário do silêncio. E eu lembrava do meu pai, noites e noites varando a noite na prancheta, e eu pequenininho na altura da mesa, vendo ele desenhar. Então, desde muito cedo eu aprendi a linguagem da planta, cortes, fachadas, essa coisa toda, né? E também foi um grande inspirador, meu irmão também um grande inspirador, um incentivador, né? Eu teve um momento que eu achei que era até muito arquiteto na família, né? Mas aí, muita gente, muita concorrência ali. Mas eu nunca tive essa coisa de concorrência, eu sempre fui um admirador do meu pai, do meu irmão. Acho que essa coisa da competitividade mais tira a nossa energia do que qualquer outra coisa. Eu acho que o sol nasceu para todos, né? Enfim. Ô Gil, fala uma coisa, você sendo filho de quem é? Rubens Gil de Camilo, que desenhou maravilhosos projetos aqui em Mato Grosso do Sul, né? Tem obras icônicas dele aí, como a gente tem lá o palácio que leva o seu próprio nome, o Palácio Rubens Gil de Camilo, que é o Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, enfim, uma série de outras coisas. Sim. Você, por ser filho de quem é, você se sente muito cobrado, às vezes, nos teus projetos? Não, por causa disso? Não me sinto. Na realidade, o que eu sentia no começo é que havia uma comparação muito grande das pessoas, né? Eu demorei mais para ser reconhecido porque havia um parâmetro, uma comparação, né? Então, o grau de exigência era maior, né? Era maior. Mas eu nunca dei bola para isso. A responsabilidade de entregar alguma coisa sempre foi muito grande. Né? Mas a gente tem que trabalhar, né? A gente não pode ficar muito preso a esse tipo de coisa. Vocês têm estilos diferentes hoje ou seguiram mais ou menos uma mesma linha? Não. Obviamente todos nós fazemos arquitetura contemporânea, né? Mas eu acho que estilo
essa coisa do estilo, ela na realidade é como uma caligrafia. A assinatura de cada um é Cada um tem a diferente. sua, né? Cada um tem a sua receita, o seu conceito de fazer arquitetura, né? Eu tenho o meu, o Rubinho tem o dele, meu pai tinha o dele, né? E do tempo do meu pai para cá muita coisa mudou, né? Também na arquitetura, né? Hoje você tem novas tecnologias, o comportamento mudou também, às vezes as necessidades mudaram, né? E uma coisa que, se você for notar ao longo de toda a história da civilização ligada ao ambiente construído, você vai ver que a arquitetura ela muda ao longo dos milênios só por dois motivos: comportamento ou tecnologia. Quer Não dizer, tem um outro. está associado àquilo que as pessoas querem. Ou muda a tecnologia ou muda o comportamento. Hoje, por exemplo, você tem um viés de sustentabilidade, né? Uma necessidade de evitar desperdícios, impacto ambiental da construção, impacto do edifício já em operação, né? Mudanças comportamentais, como a questão da pandemia. Todas essas coisas vão fazendo com que haja mudanças. Hoje, por exemplo, você vê lançamentos imobiliários em São Paulo, por exemplo, nos grandes centros, e até aqui em Campo Grande, a gente já observa esse movimento também, que é apartamentos de 20 metros quadrados, 25 metros quadrados. Isso reflete o quê? A mudança da família, as pessoas morando sozinhas, né? Enfim, ela isso acaba sendo um manifesto a arquitetura é um manifesto do cotidiano, da necessidade das pessoas. Quando você senta com uma família, com um casal, alguém para desenvolver um projeto, né, o que você mais leva em consideração ali nessa conversa, nesse bate-papo? Olha, é como se você fosse no médico, ou como se você fosse no psicólogo, né? Aliás, a gente brinca que a gente é o psicólogo do espaço, né? Boa definição. Olha, a primeira coisa que eu verifico é se ela tem o real tamanho da noção da necessidade de metros quadrados que ela precisa. Do que ela quer, né? Segunda coisa, se aquilo está de acordo com o orçamento dela, né? E com a quantidade de ambientes que eles querem, se é 2 quartos, 3 quartos, com 2 vagas na garagem ou não, se quer cozinha em ilha, se quer cozinha com uma bancada na parede, se quer a sala com cozinha junto. Enfim, a gente detalha toda a necessidade da casa, o questionário longo, né? Porque criar é extenuante, né? Você não pode pegar, é uma delícia trabalhar, mas é trabalhoso, você não pode pegar a estrada errada, porque senão é perda de tempo, né? Então, a arquitetura não é você sentar e ficar elucubrando na forma que você quer, não. Você tem que fazer um produto focado com o que a pessoa pediu, né? Porque senão você está perdendo seu tempo. Sim. A pessoa vai olhar e vai falar, não gostei. Não foi isso que eu queria. Não é isso que eu queria, né? Então, eu sou muito, assim, focado na necessidade do cliente, o que ele quer, como ele quer. Entro em vários detalhes com o cliente, além de perguntas do ponto de vista estético, com relação a materiais de construção, né? Se tem cores que gosta, se não gosta, materiais que a pessoa tenha aversão ou não, se quer casa com nível ou desnível, se é terra ou se é sobrado. E fundamental também é você ver o que o terreno pede, né? O sol, a posição do sol, a posição dos ventos. Não adianta nada o cidadão falar, eu quero uma casa toda envidraçada, aí de repente a frente, a face que ele quer envidraçada pega o sol da tarde, põe. Fica esquenta. Aí é uma sauna, né? Você tem que procurar, diante das interferências que o terreno estabelece ao projeto, com a vontade do que as pessoas querem, e colocar a arte nisso, né? Colocar a tecnologia nisso, né? E algo prático e necessário. E numa média geral, o quanto você consegue realizar do desejo dessas pessoas? Porque eu imagino que alguém chegue assim, às vezes, com pedidos mirabolantes, né? Que você olha e fala, olha, isso aqui não dá para fazer desse jeito. Exatamente. O quanto se consegue, numa média geral, chegar no projeto? Olha, eu chego 95%. É bom. Porque, isso, né? na realidade, eu procuro me cercar o máximo de informação para não pegar a estrada errada, né? Às vezes a pessoa ela entra em contradição e acontece esses 5% que você não conseguiu atender. Mas aí você, depois que mostra o projeto, a pessoa tem o parâmetro que ela precisa e você ajusta.
Aí ela chega no 100%. Aí a gente chega no 100%. Aí ela consegue. Porque, é uma conversa de convencimento de você ter argumentos para mostrar, olha, isso aqui não exato, dá para fazer assim. Então. Exato. Então, isso a gente, inclusive, antes de fazer o projeto, a gente já vê esses conflitos e a gente já esclarece, olha, isso aqui que você quer fazer para a largura do seu terreno não dá, ou para determinada situação não cabe, né? Será que... Aí, ao mesmo tempo, a gente oferece alternativas. Olha, isso pode ser feito assim, isso pode ser feito assado, o que você acha? A gente mostra um exemplo, né, de soluções, né? Outra coisa que é interessante, né? Tem gente que acha que mostrar imagens de projetos para um arquiteto, o arquiteto vai se ofender. De forma nenhuma. De outros projetos? Você fala, né? De forma nenhuma. Assim, como que você... Eu acho que a gente tem que deixar o cliente à vontade para ele usar as formas de expressão que ele tem à mão. Quer mostrar revista... É ótimo, quer mostrar fotografia, porque aí você já vai serve vendo... de direcionamento para você. Para a gente é ótimo, ver onde é que ele quer chegar, né? Ô, Gil, e você teve algum pedido assim absurdo, né? Que quando você ouviu aquilo, falou, puxa vida, eu vou ter um problema aqui. Conta uma história dessa. Já deve ter tido alguma coisa assim, né? Eu tenho umas engraçadas, assim. Hoje você vê até... Esse pedido foi uma coisa foi um episódio interessante, tem uns 30 anos isso. Naquela época não estava na moda essa coisa de alto padrão com 2 banheiros na suíte, né? Ainda havia, mas era ainda muito assim, uma exclusividade, eventual, muito né? eventual. Banheiro homem, banheiro mulher. Hoje você vê lançamentos imobiliários de alto padrão, de apartamento de andar inteiro que destacam que até isso, inclusive. ou flexibiliza ou destaca isso. E aí essa pessoa chegou e falou assim, olha, eu quero uma casa assim, 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 assado, e eu quero uma suíte com 2 banheiros, porque os casamentos começam e terminam no banheiro. A pessoa falou isso. Eu nunca mais esqueci, né? Aliás, umas histórias engraçadas. Outra vez a pessoa... Meu pai que conta uma engraçada, ele falava assim, um dia um cliente chegou para mim e falou assim, Rubens, eu quero uma casa reta como a vida. Eu falei, puxa, vai ser longa essa casa. Né? Eu falei, pô, mas reto como a vida, pô, isso aí dá uma tese de psicologia, né? Sei lá, né? O que você entende como reto? Casa reta como a vida. É difícil traduzir isso. Outra né? interessante foi uma cliente minha que ela chegou um dia e falou assim, eu quero uma casa de cabelo comprido. Né? Eu achei interessante a referência. Imagina um telhado caindo o cabelo comprido, assim. Que ela queria dizer eram beirais largos. Ela está associando, né, aos beirais largos. Você entendeu, né? Eu entendi. Né? Enfim, a gente conhece um pouco das pessoas no pedido da casa. Você vê como você consegue tirar uma radiografia de como as pessoas vivem. Né? É muito prazeroso isso para o arquiteto. Né? E você conseguiu realizar esses pedidos mirabolantes todos? Com certeza. Você tem uma etapa que o projeto não é algo impositivo, o projeto é o resultado de uma grande conversa. Né? Então eu me municio das informações e para poder fazer o anteprojeto, que é a apresentação da primeira fase. Tá. Aí a pessoa olha, pô, legal, apaixonei, é isso que eu quero, eu só quero mudar esse negocinho aqui ou acolá, aí a gente ajusta os detalhes e segue em frente. Ou às vezes, não, eu quero isso um pouco maior. Enfim, você ajusta, né, porque o cliente ele precisa de um parâmetro para ele. Muitas vezes ele não sabe onde que ele quer. Para ele ver se ele vai se encaixar ali. Né? Então é para isso que serve o anteprojeto. Aí você ajusta e parte para o projeto executivo, que são as plantas técnicas da obra, plantas de prefeitura para aprovação e daí em diante. Ô Gil, tem muito material de moda, por exemplo, hoje, o que mais está se usando nos projetos? Porque a gente tinha uma época que a gente usava muito concreto, teu pai usou muito concreto, eu percebo nos teus projetos, você às vezes usa muito concreto com a madeira, num balanço, assim, um equilíbrio bastante interessante. Mas assim, acho que a arquitetura ela traz de tempos em tempos um material mais de tendência, mais de moda, alguma coisa assim. Agora, o que nós estamos vendo, por exemplo? Quais são as exigências? Olha, eu vejo a indústria cerâmica com uma gama de variedades de revestimentos, né? De porcelanato para piso, para elementos 3D, como que tem nessa sala, porcelanato imitando madeira, imitando pedra. Você vê muitos revestimentos, isso evoluiu muito, grandes formatos de piso, né?
Eu acho que a indústria ceramista ela evoluiu bastante. Né? Por outro lado, a pedra, você tem compostos de pedra hoje que surgiram, não é mais só granito, você tem superfícies de quartzo interessantes para você usar em bancada, não mais se você ficar utilizando apenas o mármore ou um granito. Sim. Mas eu diria que tem alguns materiais que nunca vão cair de moda, que são aqueles que vêm da natureza, né? Sim. A pedra nunca vai deixar de ser utilizada, claro. Ser utilizada. O forro de madeira, a madeira não vai deixar. O tijolo também. O tijolo ele corre um pouquinho, ele sai um pouquinho, volta, né? E, enfim, eu acho que esses materiais, esses materiais que vêm da natureza, né, eu acho que eles nunca vão cair de moda. Né? Bacana. Concreto aparente também é um material muito versátil. Você vê que ele deixou um pouquinho, mas ele já está de volta. Eu acho que o concreto dificilmente ele sai da moda, porque ele é um material muito, muito versátil, né? Gil, por que no Brasil nós não usamos ainda o modelo de construção que é utilizado nos Estados Unidos? Ou se usa muito pouco? Nos Estados Unidos nós vemos casas construídas, sabe, inteiramente, né, com madeira, com paredes, com outros tipos de materiais, que você em uma semana, 2 semanas, você levanta uma casa completa de 2, 3 andares, sim, enquanto que no Brasil a gente leva um ano usando materiais pesados, que é o tijolo, o cimento, a pedra e tal. Por que essa técnica ou essa forma de construir não é uma coisa comum no Brasil hoje? Simples. É simples, porque o custo da mão de obra aqui ainda é mais barato. Ainda é viável você utilizar esses materiais como... veja bem, tijolo, concreto, tal, bloco, aquela coisa. Por que nos países desenvolvidos você tem construções da forma como você citou? Porque você tem que diminuir ao máximo o tempo do operário na construção, porque a mão de obra é cara. Né? Então eles têm sistemas... E é mais especializada para isso. Você né? tem... O nosso sistema construtivo é mais sólido. Por exemplo, você pegar essas casas que tem em Miami, feitas de madeira, steel frame, essas revestimentos, é casa dos 3 porquinhos. Vem o furacão. Tanto que a gente vê embora, que leva a casa inteira. E as nossas casas feitas em alvenaria, elas são sólidas. Né? Por quê? Porque duas coisas interessantes. Você tem esses materiais artesanais, tipo tijolo de barro, cimento, são mais baratos do que você pegar um sistema de estrutura metálica, de montar essas casas que você vem com esses painéis prontos. Né? E, por outro lado, a nossa mão de obra é mais barata que a deles também. Né? Quando ficar inviável o custo da mão de obra no Brasil, pode ter certeza que o sistema construtivo vai migrar para soluções de pouco tempo de execução. Né? Está intimamente ligado a essa equação. Então, eu acho que é um grande entrave, assim, acho que da construção, do início dela, acho que é o tempo, né, que se leva hoje no Brasil. Você não consegue construir uma casa num padrão médio razoável em menos de 8 meses, 10 meses, 1 ano, dependendo do clima. Se for terra, sim, mas se for sobrado já fica um pouquinho mais difícil. E o problema é o seguinte... Você até faz, né? Mas se você precisar estar com uma logística muito organizada e no momento que você precisa do terceirizado, que é o cidadão da calha, o cidadão do granito ou da impermeabilização, você tem que entrar na escala de produção dele e muitas vezes ele não pode te atender naquele momento. Né? Então é necessário uma logística de obra muito violenta, que não dependa só de você, né? Porque você depende de terceiros para esse serviço. Entendi. Gil, antigamente a decoração e a arquitetura eram 2 segmentos bem diferenciados. Eram complementares, mas um não interferia no outro. Atualmente a gente vê cursos como o de design de interiores, por exemplo, que parece que juntam as 2 coisas. Esses segmentos estão mais unificados hoje. Por exemplo, o arquiteto tem atuado muito também através do design de interiores na decoração das casas, ou seja, quando você pensa um projeto, você já pensa na decoração, o que vai compor aquela sala, aquela cozinha, aquela área de lazer, aquele espaço gourmet e tal. Funciona assim? Olha, não tem como você conceber e dimensionar um espaço se você não levar em consideração os móveis que vão estar lá. Sim. E a distribuição desses móveis. Né? Então,
de certa forma, as coisas estão intimamente ligadas. Agora, o grau de quanto elas estão relacionadas vai do cliente querer que o próprio arquiteto faça os interiores ou se ela tem uma outra pessoa. Entendi. O que ocorre hoje é que há uma convergência de estilos, né? Por exemplo, antigamente você via uma pessoa fazer uma casa moderna e chegava o decorador e entrava com uma decoração clássica. Então havia um ruído muito grande nessa... Não que hoje não haja arquitetura clássica, mas hoje as pessoas fazem as coisas mais contextualizadas, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa colocar um decorador jamais vai fazer uma decoração clássica num projeto moderno, né? Hoje já tem uma concepção diferente disso, né? As pessoas que fazem interiores, seja decorador ou seja arquiteto de interiores, eles já trabalham contextualizados com aquele espaço, né? Então existe essa conversão hoje das duas áreas. É mais fácil. E da mesma forma que a gente tem visto, por exemplo, que as decorações hoje em dia, porque a moda vai e vem, mas a gente vê que hoje, por exemplo, a decoração tem uma tendência, está voltando muito pro conceito vintage, né? A gente está buscando móveis, até a fabricação de móveis, decoração lá dos anos 70, anos 60, anos 70, mais ou menos, onde houve, né, essa grande mudança na arquitetura brasileira. Está acontecendo a mesma coisa com os projetos também, por exemplo, tem gente, eu quero uma casa estilo anos 70, mais ou menos, estilo, né, como é que fala, o grande arquiteto nós tivemos que construiu Brasília, aquele estilo, né, que marca essa época, assim, né? Essas arquiteturas não mudaram, essas são as mesmas arquiteturas, né? Por exemplo, o que você vê, você tem algumas variações, mas tudo faz parte do movimento moderno, né? Hoje a gente vive da arquitetura contemporânea, é uma arquitetura que ela tem a base dela no movimento moderno, né? Mas essas casas sem telhado que você vê hoje, né, que predominam na arquitetura, isso na realidade começou na Finlândia em 1930. E elas estão de volta, né? Que são casas de Álvaro Aalto, Gary Hitwell, Le Corbusier, né? Então, essa arquitetura, inclusive também por questão da sustentabilidade, né? Hoje é difícil você ver alguém fazer uma casa com telhado de barro, né? Ela ainda está no gosto, é bonito, né? Mas hoje as pessoas, a estética da laje plana está predominando. Né? As pessoas querem uma casa mais... Por isso que eu acho que não tem muito espaço para o clássico hoje, embora tenha gente que gosta e tenha gente que peça para um arquiteto ou outro fazer uma casa clássica. Mas o contemporâneo ele está mais contextualizado com o mundo moderno, com a sustentabilidade, com os conceitos de espaços que as pessoas procuram hoje. Gil, eu imagino também que acho que um dos grandes desafios dos projetos hoje, como a gente falou no começo, é a questão da tecnologia, né? Da automação cada vez maior das casas, né? Porque você tem que pensar, além de você ter que pensar, como você disse, no vento, na luz, no sol, não sei o que, papapá, você ainda tem que, quero saber como é que eles vão automatizar essa casa, ou pelo menos se as pessoas não querem automatizar naquele momento, você tem que deixar a casa preparada para receber uma automação que é cada vez maior, que é cada vez mais tecnológica. A gente está com projetos assim fantásticos de automação que você controla a tua casa inteira pelo celular. É um desafio, realmente? Olha, engraçado isso que você falou. Quando Le Corbusier começou com os preceitos da arquitetura moderna, aquela arquitetura que, para atender a demanda, tinha que se transformar numa arquitetura industrializada, ele falava que a arquitetura é uma máquina de se morar, né? Hoje, né, essa automação, a arquitetura é uma máquina de se morar com controle remoto. É verdade. Porque você tem hoje, olha, a gente deixa preparado tubulações do quadro de luz para cobertura, para você, no momento oportuno, colocar painéis fotovoltaicos para geração de energia, ou de, quem sabe, até no mesmo momento de se fazer essa instalação, né? Porque como custa um pouco mais caro, geralmente as pessoas preparam, dão uma aliviada, uma respirada e aí voltam e terminam, né? Sim. Outra coisa, hoje você tem sistemas que pelo celular você liga a banheira, enche a banheira de hidromassagem, você liga as luzes da casa, você liga o som,
você muda a iluminação da casa, você atende a campainha, você abre o portão, né? Hoje você, pelo celular, você consegue ter qualquer função da sua casa. Controle sobre a sua casa. Exato. Exatamente. Então, quer dizer, eu imagino assim que deve ter encarecido muito o projeto, porque você, além de pensar, né? Peraí, acho que essa parede aqui tem que ter uma tubulação a mais, porque vai passar cabo de rede, vai passar alguma coisa assim. Chega a encarecer o projeto, pensar na automação da casa? Não, porque isso é um projeto paralelo, que quem faz é um profissional específico, não é o arquiteto. Não é o arquiteto que Você, faz. obviamente, coloca na entrevista para você falar, olha, você precisa procurar, porque se você não provoca a situação, você não tem como saber, né? Sim. Mas hoje, por exemplo, você tem, da mesma forma que você tem um projeto de arquitetura, de elétrica, de hidráulica, de estrutura, você tem um projeto de iluminação, você tem um projeto de automação, né, de paisagismo, né? Então são serviços que estão aí disponíveis no mercado para a pessoa contratar ou não. Quando for fazer não é você que tem que deixar a casa preparada para receber isso. Não, sim, de certa forma. É isso que eu quis dizer. Você tem que deixar preparado. Eu tenho, como arquiteto, que fazer o papel de maestro. Porque todos esses sistemas, eles têm que passar pela arquitetura. Então você tem que abrir caminhos por dentro da arquitetura para que as tubulações cheguem onde devem, onde passa a viga, onde está o pilar, onde desce a prumada de águas, de esgoto, de pluvial, né? Enfim, o arquiteto ele tem que fazer com que os sistemas se coadunem com a arquitetura, né? Então, esse é o papel do arquiteto. Para você não ter aquele pilar no canto da sala, aquela viga passando no meio do teu forro, né? Isso é uma coisa que a gente chama em arquitetura de compatibilização de projetos. É fundamental para que você tenha um bom arremate, um bom acabamento da casa no final. Tem gente que nem sonha que isso existe, né? Sim. Mas isso é uma das disciplinas da arquitetura mais importantes no projeto de uma casa. Interessante. Bom, Gil, quero falar de um projeto agora que é extremamente emblemático para Mato Grosso do Sul, que eu considero assim que talvez seja uma das tuas grandes obras aqui em Mato Grosso do Sul, que é o Sebrae de Bonito, que é fantástico aquilo ali. Aquele projeto. Como é que você se inspirou? Onde é que você buscou inspiração para aquele projeto? Que é assim, realmente a gente chamar a atenção aquilo. Olha, tem coisa que nasce meio pronto na cabeça da gente. Parece que alguma coisa sopra assim. Nasceu pronto. Tem alguns pouquinhos, 5% ou menos até, os 2 ou 3% da minha produção nasceram prontos, né? Aquilo veio na minha cabeça como se fosse uma pirâmide de ponta de vértice invertido, né? Brotando das águas, como se fosse uma referência das águas de Bonito, né? E dependendo do ponto de onde você olha o prédio, parece um navio. Exato, porque assim. Como estava ficando uma área grande, ficou sem graça, eu cheguei e transformei ele num tetraedro. Ou seja, eu transformei ele numa... O gesto era esse vértice para baixo, broçando da água. Cabeça para baixo. Então, só que ele é uma pirâmide de base de 3 lados, né? Que é um tetraedro, né? Sim. Ele é um tetraedro com um vértice para baixo, como flutuando sobre a água, ceifado, né? Flutuando sobre a água, né? E que faz referências, se você entrar no edifício, você vai ver que a porcelana do espelho d'água remete ao fundo do Rio Formoso, né? Dentro você vê que as paredes são anil, cor da água da gruta. Que bacana. E aí aquelas estalactites, né? Nós temos uma adesivação interna, né? Naquele plano inclinado, né? Que remete não, é uma imagem fotográfica da caverna da Gruta do Lago Azul, né? E o projeto ele é tombado, né? O fato dele de ter aquelas faces inclinadas, ele contribui também para menos absorção da luz, né? Isso é super interessante, é lindo de ver, né? É uma escultura, uma obra de arte ali. Não tem como passar despercebido. Inclusive ele está registrado fora do país também. Ele foi publicado numa plataforma chamada ArcDaily, né? E essa plataforma mandou para a curadoria mundial e ele foi publicado no mundo inteiro, em tudo quanto é língua, né? Porque esse site ArcDaily
ele conecta a arquitetura do planeta todo, né? E mais recentemente nós fomos convidados aí para participar do prêmio Tomiotaki, que vai ser agora, né? Com esse projeto. Então ele vai concorrer aí nessa premiação aí mais para agosto, setembro, por aí. Que bacana. Gil, para a gente quase encerrar praticamente, quero te fazer uma pergunta assim, que eu sempre faço para grandes artistas, digamos assim. Olhando assim ao redor do mundo, qual a obra hoje que você olha e gostaria de... E pensa assim, puxa, eu gostaria de ter feito isso. Uma obra arquitetônica, lógico. Você tem alguma coisa em mente? Já te passou pela cabeça isso? Você que já viajou bastante também. Eu não diria eu gostaria de fazer, mas tem arquitetos que eu acho assim inspiradores, assim, são pessoas assim iluminadas, né, na história, né? Como Gaudí, como Oscar Niemeyer, como Santiago Calatrava, que é um arquiteto espanhol, né, muito bom, né? Enfim, né, tem muita gente fazendo boa arquitetura, né? Então, realmente é muito gratificante você olhar um prédio bem pensado, assim. Realmente a arquitetura ela precisa de provocações, né? Então, é uma forma, ela rompe várias possibilidades, né? Quando você vê coisas que o cidadão pensou completamente diferente, isso abre avenidas na nossa mente, né? De possibilidades, né? Então é muito gratificante. A arquitetura é uma profissão muito gratificante, gostoso de fazer, né? E, enfim, é um bom meio de vida. A sensação que você tem hoje de quando você passa em algum lugar, em alguma casa, em algum prédio, alguma coisa que seja pública, particular e tal, e olha aquele teu projeto pronto, qual é o tamanho desse orgulho? Olha, é legal você ver assim. Quando você faz o primeiro, é que nem aquela coisa do sutiã vale zero, lembra? O primeiro a gente nunca esquece. É mais ou menos assim, né? Você lembra do... Mas é que o tempo... O primeiro é sempre mais emblemático. A primeira vez que você vê algo que saiu da sua cabeça, materializado, é incrível. Qual foi o teu primeiro aqui que você lembra? Assim, foi uma casa, residência? Foi uma pousada em Barra do Una, no litoral norte de São Paulo. Teu primeiro grande projeto? Não o primeiro grande projeto. Primeiro projeto. Foi uma pousada, eu estava no 3º ano da faculdade, né? Pintou esse projeto, né? E eu fiz e está lá até hoje, né? No litoral norte de São Paulo. Que legal. E aqui em Campo Grande, qual que é a obra que você considera, falou, puxa, isso aqui eu caprichei? Lógico que você capricha em todas, mas aquilo que você tem a maior paixão, que você passa e olha e fala, puxa, eu estava inspirado nessa. Não dá para falar de um, é que nem filhos, né? Sim. Mas assim, são vários projetos que a gente tem um carinho especial, né? Aliás, é o seguinte, meus projetos só saem da prancheta depois que eles me convencem. Sim, né? Claro. Porque senão eu não entrego. Certo, muito bacana isso, né, cara? Bom, Gil, é isso. Obrigado pelo bate-papo aqui, foi muito bacana. É um assunto que eu adoro também, falar de arquitetura. Eu sou fã de programas de reforma e construção e tal. Acho que ainda tá, a arquitetura ainda está um pouco no sangue. Olha, é um tema ótimo para jornalismo, hein? Quem sabe aí exato. Você com essa sua experiência, tá faltando aqui um espaço para isso na área de comunicação, né? Por isso, bom, já estamos criando aqui, né, o nosso podcast exatamente para isso, trazer temas que o jornalismo não aborda normalmente. Tá né? Certo. Bem, eu que agradeço aí a presença, né? Foi um prazer estar aqui com você. E estamos aí, quando precisar, estamos às ordens. Um grande abraço. Valeu, Gil, muito obrigado, um grande abraço. Pois é, gente. É isso aí. Esse aí foi mais um MS Cast, que é o podcast do MS Conecta, toda semana trazendo assuntos aí que de repente podem mudar o seu olhar sobre um monte de coisas. Forte abraço, até semana que vem.